Nesta aula, nós vamos falar sobre um outro tema, que são as estruturas, chamadas de struct. Vamos aprender sobre ela? Queridões e queridonas, bem-vindos à 11ª aula do capítulo 4. Nesta aula, nós vamos aprender sobre structs, que são estruturas de dados, que é uma outra forma de nós guardarmos um conjunto de dados. Vamos fazer uma revisão sobre essa situação de guardar um conjunto de dados. Vocês lembram que eu vou pegar aqui no Arduino, vocês lembram que antes que nós já aprendemos uma forma de guardar um conjunto de dados que era o vetor. Nós declarávamos um vetor aqui que poderia ser como int, float ou como char, né, para dele virava uma string, né, podia guardar caracteres dentro. Então se eu colocasse aquele como char, por exemplo, e colocasse aqui string 1 lá, o nome, e colocasse aqui o tamanho 10, vocês lembram que aqui dentro nós poderíamos colocar até 10 elementos, né, 10 caracteres, todos eles do tipo char. Ou eu poderia também criar um vetor aqui do tipo int, né? Int daí é chamar aqui de vetor 1 e colocar ele, por exemplo, com 10 elementos. Eu poderia guardar até 10 elementos ou 10 números, né? Do tipo int lá dentro, né? Então ele alocava a memória e a gente tinha esse conjunto de dados que nós poderíamos guardar. E tinha também uma outra forma de guardar um conjunto de dados, que é através da matriz, que eu podia fazer, por exemplo, uma matriz do tipo byte, né? Chamar aqui de matriz 1 e colocar aqui dentro, vamos imaginar aqui, sei lá, ela com 4 linhas e 4 colunas. Não é isso? Ficaria mais ou menos assim a nossa matriz. E em todas essas variáveis nós conseguimos colocar um conjunto de dados. Agora vamos imaginar uma situação assim da qual nós temos um conjunto de dados que são dados do tipo float, do tipo int, do tipo byte, do tipo string ainda. Como nós faríamos para guardar esse tipo de informação, esses dados todos agrupados? Tem uma forma que poderia até ser indexando vários vetores e guardando tipo vetor 1, vetor 2 e indexando cada um deles e correlacionando os dados mais ou menos como na matriz, mas só que com vários tipos de vetores. Ia dar um trabalhão gigante para a gente conseguir administrar isso, né? Até daria certo, mas ia dar muito trabalho. Então, na linguagem C, existe uma estrutura de dados que serve exatamente para resolver esse tipo de problema, que nós podemos indexar vários tipos de dados num único grupo, né? E esse daí é a estrutura, né? Então a estrutura, ela funciona mais ou menos assim, ó, mais ou menos não, exatamente assim. Eu vou colocar ela aqui a princípio nas definições iniciais, porque o dado da estrutura, ele não é uma variável. Nós criamos uma variável do tipo struct, mas a estrutura é como se fosse uma definição. Então acho que o melhor local para a gente guardar isso daqui seria aqui, nessa área que seria a área das definições. Então ele começa assim, ó, usando a palavra struct. Olha lá, struct, certo? Reconheceu lá? Então nós vamos usar struct, e aqui eu vou abrir essa estrutura e usando as chaves. Ó. Então ele vai abrir e vai fechar aqui a estrutura. Aqui um outro detalhe, eu dou struct e eu vou ter que dar um nome para essa estrutura, né? Então vamos imaginar aqui que eu vou colocar dados de alunos, em geral, assim, né? Colocar algumas informações relacionadas aos alunos. Então eu vou chamar isso aqui de struct alunos, certo? Então olha lá, struct alunos. Então vamos colocar lá, primeiro dado que nós vamos guardar na struct, vamos imaginar que seja o nome da pessoa. E o nome normalmente é uma string, né? São vários caracteres do tipo char. Então vou declarar aqui como se fosse uma string, ó, char, nome, e vou colocar aqui uma quantidade de posições para o nome. Vamos imaginar lá com 30 posições para nome,
certo? Ponto e vírgula. Dentro da struct, nós chamamos de membro o que vai dentro da struct. Então, nós vamos colocar aqui um outro membro que vai ser, vamos dizer, a idade da pessoa. A idade a gente pode usar do tipo byte, né? A princípio, ninguém tem mais do que 255 anos, né? Então, idade, e eu vou colocar ela como tipo byte. Se ela é do tipo byte, já vai reservar uma posição de memória. Eu não preciso dizer o tamanho, como é na string, né? E eu vou colocar um outro valor aqui, que seria, vamos dizer, a nota dessa pessoa. Então, eu vou colocar como float e colocar aqui a nota, ó, 3 variáveiszinhos, certo? E aqui, ó, eu vou finalizar a minha struct, beleza? Depois, para criar a variável que vai nessa estrutura, a gente usa aqui a seguinte sintaxe, ó, struct, né? Aí eu vou colocar aqui o nome da estrutura, que é alunos, e eu vou colocar agora aqui a variável, que eu vou chamar da variável Paulo, que seria, vamos dizer assim, o primeiro aluno, né? Depois eu posso criar um outro também, struct, aí eu vou colocar aqui alunos e um Pedro aqui, ó. E depois eu vou colocar aqui struct alunos e o João, certo? Tá lá, ó, as três variáveis do tipo struct associados à estrutura alunos, perfeito? E aí nós temos aqui, ó, uma forma também de inicializar essa estrutura, né? Então nós podemos inicializar ela, por exemplo, do Paulo, eu posso inicializar ela e já colocar alguns valores ali dentro, né? Então eu posso colocar aqui que é igual a aí abro chaves aqui, ó, e eu posso colocar já aqui, ó, entre parênteses, ele o primeiro é uma string, né? Então eu posso colocar aqui Paulo Augusto. Vocês conhecem alguém com o nome de Paulo Augusto? Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí entre vírgulas eu vou colocar o segundo elemento, que está ali, ó, a idade, 22 anos. E eu vou colocar aqui a nota, que é nota 10. Perfeito? E eu inicializei aqui, fecho os meus parênteses, e aqui a princípio inicializei o Paulo com esses valores. Existe uma outra forma também de inicializar os valores, que é acessando os valores mesmo a string dado um elemento a elemento. Então a gente pode fazer aqui, por exemplo, de uma outra forma de inicializar, né? Que eu vou inicializar aqui os dados do Pedro. Então eu vou colocar no primeiro elemento aqui, ó, ele seria assim, seria o Pedro ponto nome. Olha só, se eu colocar Pedro.nome, eu estou acessando o dado do nome da variável Pedro dentro de uma struct. Entenderam aqui? Então, Pedro.nome, eu posso colocar alguma coisa ali dentro. Como isso é uma string, na verdade eu teria que usar o comando strcopy. Lembra que a gente aprendeu isso lá no início? Daí eu ia colocar aqui o strcopy para dentro do Pedro.nome, que seria a string que está dentro da estrutura alunos, né? E aqui dentro eu colocaria o nome do Pedro. Então eu vou colocar aqui Pedro Bó. Conhece o Pedro Bó? Então é esse cara aqui, ó, Pedro Bó. Eu posso colocar daí dentro da idade do Pedro, posso colocar assim, Pedro ponto idade, e aqui, como é uma inserção direta de um valor, eu posso colocar que ele tem lá 19 anos. E dentro do Pedro.nota, eu vou colocar ele lá com a nota 8, que é ponto e vírgula para fechar aqui os comandos. Olha lá, agora eu inicializei inserindo dentro do Pedro.idade, do Pedro.nota, viram lá que eu fui colocando os dados lá dentro? Então agora eu tenho aqui a struct montada, 3 variáveis aqui, uma chamada Paulo, outra Pedro e outra João, e eu vou inicializar o João aqui, na verdade nem vou inicializar o João, vou deixar ele sem dado nenhum dentro.
Vocês viram aqui então como que faz para colocar os dados dentro da struct? Bem simples, né? Nós poderíamos ter uma funçãozinha também fazendo a leitura dos dados de uma porta serial e colocando os inputs lá dentro. Você poderia, vamos dizer assim, que é aqui como se fosse um cadastro, né? Você colocaria lá, insira seu nome, daí o cara digita o nome e você guarda na primeira posição na struct ponto nome, né? Depois a pessoa digita a idade, depois digita a nota, e você vai guardando os dados e vai fazendo essa coleção de dados. Depois, para nós acessarmos esses dados, a gente pode fazer aqui, por exemplo, a leitura direta, né? Eu posso colocar esse dado direto dentro de uma variável, fazer um print dele, no caso aqui eu vou fazer um print, né? Então, olha aqui, eu vou fazer aqui um serial.print. E a gente pode fazer a mesma coisa para o Pedro. Vamos primeiro testar isso aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá no nosso sketch. Ctrl V. Ah, sim, aqui ó, um detalhezinho aqui, pessoal. Eu não posso, na verdade, carregar o conteúdo das variáveis aqui, né? Eu tenho que carregar ele, porque aqui eu estou declarando as variáveis, então eu tenho que carregar ele, pode ser aqui no loop daí, ó. Então ele vai rodar aqui, ó, daí eu vou fazer o copy do valor para dentro das variáveis, né? Então aqui que ele vai rodar. Vamos ver lá. Legal. Agora olha lá, quando inicializar, o que vai aparecer, ó? Não coloquei delay nenhum, então ele colocou lá, ó, o serial print, o que foi colocado ali, né? Eu carreguei o Paulo com o nome Paulo Augusto, 22 anos e 10, né? Aí eu fiz um serial print do nome, dei um espaço, e um serial print da idade e da nota. Legal, né? Aí aqui, ó, antes da gente finalizar, eu queria mostrar também uma outra forma de inicializar essa struct aqui, ó. Essa daqui é uma forma bem clássica. Tem uma outra forma que eu posso colocar aqui, ó. O Paulo, eu estou carregando, inicializando ele com esses valores aqui, ó. Então não seria legal. Mas o Pedro e o João, que eu não estou colocando valor nenhum, nós poderíamos colocar aqui, ó, no final da struct, ó. Pedro, e separado por vírgula aqui, João, ó, e depois ponto e vírgula. Então eu poderia já declarar ali em cima, formatar, na verdade, a minha struct e já colocar as variáveis aqui dentro. Como aqui eu estou colocando a variável e já inicializando ela com alguns dados, eu teria que deixá-la separada, eu não poderia colocar aqui atrás. E se eu fosse carregar todos os dados das variáveis dentro do programa, eu poderia inicializar inclusive o Paulo aqui dentro, né? Então, olhem lá, o Paulo.nome ali, eu estou carregando os dados aqui do Pedro. E agora vamos fazer aqui um serial, para vocês verem como vai dar certo isso. Ctrl V aqui. Aí na outra linha que nós vamos colocar serial print o Pedro.nome. E eu poderia fazer a mesma sequência, né, para o João, que não tem dado nenhum carregado dentro da string. Mas vamos lá, ponto. Como é? João nota. Então agora esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os dados de todas as variáveis, das estruturas, e vai passar para dentro do terminal aqui, né? Beleza, vou limpar aqui e vou rodar o Arduino. Opa, só um detalhe aqui, né? Vamos colocar um delayzinho aqui, porque 4.000. Vamos aumentar aqui o terminal também para poder enxergar melhor. Limpar esses dados. Firmware carregado. Vamos lá. Paulo.
que deu 22,10, Pedro Bó, que deu 19 anos e nota 8, e o João, que não tem nenhum dado, nenhuma nota, nada, né? Ficou um espacinho e tá lá. Legal? Ó, o que é legal de usar a estrutura, né? Porque como você está fazendo um conjunto dos dados, a gente pode acessar vários dados e fazer contas estatísticas, fazer busca, usando como se fosse realmente uma base de dados, né? Vocês querem ver uma brincadeira que dá para fazer aqui, ó? Por exemplo, se eu quisesse tirar a média das notas do Pedro, do João e do Paulo, como que eu faria isso, né? Olha só, então se eu colocar aqui, ó, a média das notas, vamos colocar aqui um outro texto, colocar assim, ó, serial.print, e eu vou colocar assim, ó, média das notas. Média das notas é igual aqui, né? Dá um espacinho. E olha que legal, eu poderia fazer uma variável média aqui, né? Só para fazer a conta, mas eu já vou fazer a conta direto no serial.print. Serial.print ln, na verdade. E daí eu vou colocar aqui, ó, o Paulo.nota mais o Pedro.nota mais João.nota. Vou ter que colocar isso entre parênteses aqui, né? Olha lá. E tudo isso daqui divididos por 3. Não é isso? Ponto e vírgula. Olhem lá, ele vai fazer a nota do Paulo, mais a nota do Pedro, mais a nota do João, certo? Vai somar as 3, vai dividir por 3 e já vai apresentar lá no terminal a média das 3 notas. Vocês viram que a gente conseguiu acessar os 3 dados dos 3 elementos. Se eu quisesse fazer uma pesquisa por nome, saber outras notas, quer dizer, saber outros dados, colocar endereço, data de nascimento, colocar vários outros dados a respeito dos alunos, eu poderia fazer usando as estruturas. Olhem lá, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu limpar aqui. Carregou. Olha lá. E a média é 6, né? Porque vai dar 18 divididos por 3, que vai dar 6. Então tá lá, apareceu o Paulo, o Pedro e o João, né? Que não foi cadastrado, na verdade é outra variável, e tá lá os dados. Legal, né? Espero que tenham gostado. Esse conteúdo, na verdade, é um conteúdo bastante extenso, tá? Eu estou fazendo ele de uma forma bem simplista, né? Para a gente só montar a estrutura, declarar as variáveis e carregar os elementos e fazer alguma coisinha só da parte inicial. Se procurar na internet, vocês vão ver muita coisa sobre struct, inclusive struct sobre struct, como classificar, como você inserir elemento, como tirar. Isso vai bem mais a fundo. Eu vou falar de struct somente o básico para que vocês saibam que existe, porque isso faz parte da linguagem C. E na próxima aula nós vamos fazer um exercíciozinho só para dar um exemplo um pouco diferente de uma outra aplicação para struct. Legal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.